Pronto, só neste vídeo vou falar de equações diferenciais, equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau. Ora bem, eu penso que vocês sabem que é uma equação diferencial de primeira ordem. É de primeira ordem porque a derivada de mais alta ordem é digamos, uma y', né? E é de primeiro grau porque essa derivada tem, digamos, um expoente 1. Quer dizer, há de ser uma coisa deste género. y' igual a um f de xy. Qualquer coisa deste género, percebem? Dentro das equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau. Toda a equação diferencial de primeira ordem e primeiro grau reduz-se a esta forma que eu vou aqui escrever. M de xy dx mais um n de xy dy igual a 0. Digamos que isto que eu aqui estou a escrever, claro, também podem escrever isto de outra maneira, outras formas. Digamos que é uma forma canónica, percebem? Para todas as equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau. E neste aspecto, vocês vão estudar as equações diferenciais de variáveis separáveis, equações diferenciais de variáveis separáveis, vão estudar as equações homogéneas, e ainda estudam, digamos, mais duas, que podem ser reduzidas a equações de variáveis separáveis ou homogéneas, que são este tipo que eu vou aqui escrever, que aliás são fáceis de identificar. São equações deste género: A1x mais um B1y mais um C1 dx mais, agora aqui um A2x mais um B2y mais um C2 dy igual a 0. Identificam-se muito facilmente, não é? Porque reparem, aqui o M expressa-se desta forma, é fácil, não é? Aqui um A1 que multiplica por x, mais um B1 que multiplica por y, mais um C1, onde estes A's I's e estes B's pertencem a R, percebem? Agora há aqui uma coisa, se isto pode-se analisar por aqui, se este determinante A1, B1, A2, B2 for igual a 0, vocês depois vão fazer uma mudança de variável e esta equação diferencial vai se transformar numa equação de variáveis separáveis. Percebem? Se este determinante, que é o A1, B1, A2, B2, for diferente de 0, vocês então vão fazer uma outra mudança de variável. A seu tempo eu direi como se faz, está bem? E esta equação transforma-se numa equação homogénea. Onde é que eu quero chegar com isto? Onde eu quero chegar com isto é que vocês, fundamentalmente, o que têm de saber agora no início, no capítulo das equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau, é saber manipular muito bem as equações diferenciais de variáveis separáveis e as equações homogéneas. Se souberem isso, portanto, as outras depois vêm, digamos, para acréscimo. Estão-me a fazer entender, não estou? Então vamos ao primeiro caso, que é de variáveis separáveis. Acontece o seguinte: se por acaso este m que aqui está, que é uma função de duas variáveis, se puder exprimir como produto de uma função de x vezes uma função de y dx mais, e este n a mesma coisa, quer dizer, como produto de uma função de x vezes uma função de y, digamos um f2 de x
vezes 1G2 de y igual a 0. Então a equação dada é uma equação de variáveis separáveis. O nosso interesse aqui, ou aliás, o nosso objetivo é colocar depois aqui o sinal de integral. Estão a ver? Eu estou só a fazer isto que é para vocês verem como isto funciona. Mas quando eu coloco aqui o sinal de integral, se por acaso eu puder reduzir a esta forma que está aqui escrita, onde o m é um produto de uma função de x para uma função de y, o n também, reparem que há aqui um inconveniente. O inconveniente que há é que eu, neste primeiro integral, estou a integrar em ordem a x. Então, digamos que este G1 de y está aqui a mais, não devia estar ali. Da mesma maneira, quando estou a integrar em ordem a y, digamos que este f2 de x está aqui a mais, não devia estar aqui. Então, o que um indivíduo tem que fazer, é manipular isto. Eu vou daqui tirar o sinal de integral, acho que vocês já perceberam. Vou daqui tirar este sinal de integral e, portanto, vou aqui escrever o chamado fator integrante. Quer dizer que é, vá lá, um número pelo qual eu vou multiplicar a equação diferencial tal que ela fica, quer dizer, com as variáveis separadas, de tal forma que eu posso integrar. Reparem, é só olhar para aqui. Aqui o que está a mais é o G1 de y, não é? Sim. Então vou fazer 1 sobre G1 de y. E aqui o que está mais é o f2 de x. Então vou aqui colocar f2 de x. Então, se eu agora multiplicar por este fator integrante, a equação diferencial 1 vai se reduzir aqui à equação diferencial 2, que eu penso ser fácil de entender. Eu, ao multiplicar por este fator integrante, vou ficar com f1 de x sobre f2 de x, dx, mais aqui, a multiplicar por este fator integrante, é fácil de entender, que vou ficar com G2 de y sobre G1 de y. Claro, dy igual a 0. E neste momento eu posso integrar a equação diferencial. Quando eu coloco aqui o sinal de integral, este 0 passa a ser uma constante. Eu penso que me fiz entender com isto, não? Penso eu. Ora bem, então, pronto. As equações de variáveis separáveis é assim que funcionam. Posto isto, eu vou aqui à frente e tenho aqui, isto tirado das vossas folhas, é determinar o integral geral destas equações diferenciais que aqui estão. Ora bem, estas equações que aqui estão, a A, a B, a C e a D, são de variáveis separáveis e, portanto, eu estou a fazer isto para a gente consolidar aquilo que deu. Então, em primeira análise, nós temos y mais y' cossecante, né? Penso eu, de x dx. Cossecante de x igual a 0, peço desculpa. Então, vamos lá ao encontro da forma mxy dx, mxy dx, mais um n de xy dy igual a 0. Eu penso que vocês sabem que o y' é o mesmo que ter dy sobre dx. Então, por substituição, é fácil de ver que ter isto será o mesmo que ter y mais dy dx cossecante de x igual a 0. Este dx é diferencial de x, é extremamente pequeno. Quer dizer, eu posso multiplicar e eliminar os denominadores. Então vou ficar com y dx mais cossecante, não é, de x, neste caso de y, igual a 0. Não é? Como estão a ver. Não é difícil de entender. Reparem que as variáveis, isto é mesmo uma equação de variáveis separáveis. Agora só tenho que trocar. Para fazer tudo direitinho, vou aqui colocar o chamado fator de integração. Está aqui este y,
então é 1 sobre y, não é? Está aqui esta cossecante de x mal colocada, terei que colocar cossecante de x, certo? Então, agora, quando eu faço a multiplicação, eu vou ter 1 sobre, não é? Cossecante de x, dx, mais 1 sobre y, não é? dy igual a 0, não é? Vocês sabem que a cossecante é o inverso de seno. Você tem que saber isso. A cossecante de x é 1 sobre seno de x. Se a cossecante de x é 1 sobre seno de x, isso quer dizer que 1 sobre a cossecante de x há de ser 1 sobre 1 seno de x, como é fácil de ver, que é o mesmo que ter seno de x. Então aqui eu vou ficar com seno de x, dx, mais 1 sobre y, ainda não estou a fazer a integração de y igual a 0. E agora vou integrar. Eu para integrar isto, o integral do seno, vocês sabem, é menos cosseno. Sabem isso, não sabem? Portanto, vou ficar com menos cosseno de x, mais o ln de y, não é? ln de y. Eu podia pôr aqui, estou a supor que y é maior que 0. Igual a uma constante k, não é? Igual a uma constante k. Mas esta constante k que aqui está, eu posso pôr k. Mas também posso fazer aqui um artifício, porque como me aparece aqui um logaritmo, estão a ver? Como me aparece aqui um logaritmo, eu posso aqui manipular a coisa de uma certa forma. Na vez de pôr k, eu posso pôr logaritmo de um c. Porquê é que eu posso pôr isso? Logaritmo de c? Posso. Este k aqui pertence a r. Às vezes, com bem, as coisas ficam mais fáceis. Imaginem vocês que eu tenho a função logarítmica, que é esta. Que, aliás, devia ser desenhada aqui a branco. As imagens do logaritmo, estão a ver? Sempre que eu apanho aqui um número positivo, as imagens estão todas aqui no eixo dos y, não é? Isto quer dizer, uma coisa importante, é que o logaritmo de x, a imagem, não é? A imagem pertence sempre a R, não é? Tem R, é todo R, é ou não é? Quer dizer, se é todo R, eu na vez de ter k a pertencer a R, eu posso ter logaritmo de C, porque o logaritmo de C, venha lá quem vier, é um elemento qualquer em R. Não é? De certeza absoluta. É verdade ou não? É qualquer, não estou a fazer restrição nenhuma. E vocês vão ver então que isto vai ter umas certas vantagens. Não é sempre, é de vez em quando. É quando me aparece aqui o logaritmo de y, percebem? Então vou colocar aqui o logaritmo de C. Eu não alterei nada porque o logaritmo de C é uma constante também que pertence a R. Isto porque o logaritmo é uma função sobrejetiva. Então agora vou aqui isolar o logaritmo. Eu vou ficar com o logaritmo de C igual ao logaritmo de y, que eu vou dizer, igual ao logaritmo de C mais cosseno de x, não é? Mais cosseno de x. Ou seja, o meu y há de ser igual a E levantado a isto, ao logaritmo de C mais cosseno de x, certo? Mas, por aquilo que vocês sabem, né, que são, portanto, as propriedades das potências, isto é o mesmo que ter E levantado a ln de C vezes E levantado ao cosseno de x. Eu fiz isto porque, se vocês repararem, E levantado a ln de C dá o próprio C, não é? Isto é composição e assim escuso estar com coisas. Então, y há de ser igual a C é levantado a cosseno de x. Estão-me a fazer entender, não é? Estão a seguir. Onde este C que aqui está, este C, que esse logaritmo de C pertence a R, este C teria que pertencer a R+, não é? Estão-me a fazer entender, não estou? Quer dizer, eu não sei, hei de ver os vossos textos, porque aqui, quando vocês integram o logaritmo,
Aqui, quando vocês fazem aqui esta integração, está aqui alguns. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Aqui, eu penso que vocês põem o logaritmo do módulo, não é? Acho eu. Sim. Fazem menos cosseno de x mais logaritmo, não é? Do módulo de y igual ao logaritmo de c, não é? Não é? Quer dizer, mas isto também não traz mal nenhum. Yeah. Porque a coisa é a mesma, quer dizer, ficaria com o logaritmo do módulo de y igual ao logaritmo de c, não era? Mais cosseno de x. Ou seja, o módulo de y, não é? É igual a E levantado a ln de c, vezes, já agora avançando, não é? É levantado a cosseno de x, não é? Ou seja, o módulo de y é igual a E, é igual a c, é levantado a cosseno de x, não é? Onde este c pertence a R+. Agora, das duas, uma. Se o y for positivo, não é? Eu ficava com y, não era? Igual a c é levantado a cosseno de x. Acho que não tem dificuldade nenhuma, não é? Tranquilo. E se o y for negativo, não é? O módulo, não é? Há de ser menos, não é? Sim. Ou seja, há de ser menos y igual a c é levantado a cosseno de x, não é? Ou seja, y igual a menos c, vá lá, é levantado a cosseno de x, não é? Onde este c pertence a R+, aqui a coisa bateria na mesma. Se o c pertence a R+, este menos c vai pertencer a R-, não é? Isto é só uma questão de dar assim um bocadinho mais de beleza nisto. Eu podia pôr aqui um k é levantado a cosseno de x, onde este k pertencia a R-. Fiz-me entender com isto? É fácil, não é? Penso que é fácil. Já agora vamos fazer mais uma. Fazer, por exemplo, sei lá, isto é quase tudo. Este problema de Cauchy, não. Aqui, determinar a solução do problema de Cauchy. Y linha. Eu acho que vocês deviam era fazer depois isto em casa, percebem? Porque eles são todos iguais, mais ou menos, cotangente de x. Isso é sempre regra, não é? Na primeira hora em primeiro grau é sempre tipo achar o fator integrante. Eu estou nas. Sim, primeira ordem em primeiro grau. Estou nas equações diferenciais de primeira ordem em primeiro grau e estou nas equações diferenciais de variáveis separáveis. Só estou aí. Sim, é isto. Mas já eram os Ds e tudo, é sair ao... Calma, mas aí isso é mais para a frente. Não vamos confundir as coisas, está bem? Então este problema de Cauchy é, para eu não perder, é y' cotangente x mais y igual a 2, não é? Sim. Mas isto tem condições iniciais. Com y de π sobre 4 igual a 1, penso eu, não é? Então, em primeiro lugar, vamos resolver isto. Isto é o mesmo que ter dy dx, não é? Cotangente x mais y menos 2. Onde já isto vai cá para o primeiro membro, não? Então isto vai ser o mesmo que eu ter dy cotangente x, não é? Mais y menos 2, não é? Dx igual a 0, não é? Posto isto, o fator integrante é fácil de analisar que o fator integrante aqui há de ser 1 sobre cotangente x, não é? Que multiplica por y menos 2. Acho que não tem dificuldade, não? Nenhuma. Então, fazendo essas contas, eu vou ficar com 1 sobre y menos 2, não é? dy mais 1 sobre cotangente x. E há bocadinho acabámos de ver que 1 sobre a cotangente era seno, portanto, não vamos voltar a fazer essas contas. Seno de x, dx, não é? Igual a 0. Então, integrando isto, agora as variáveis estão separadas, não é? Vou ficar com L e N, não é? Do módulo, pronto, só portanto por aí, de y menos 2, não é? Menos cosseno de x igual
Já agora, na vez estão a ver de pôr um K, estão a fazer entender. Posso pôr um logaritmo, não é? Sim. Vou pôr um logaritmo de K. Yeah. Onde este logaritmo de K pertence a R. Estou a supor que este K pertence a R+, não é? Então, isto quer dizer que o logaritmo de módulo de y menos 2, não é? Há de ser igual ao cosseno de x mais ln de k. Ou seja, o y menos 2, de módulo, não é? Há de ser igual a e levantado a cosseno de x. E avançando um pouco já, vocês, é fácil de entender que aparece aqui k, não é? K a pertencer a R+, não é? É fácil. Ou seja, vou ficar com módulo de y menos 2 igual a k é levantado a cosseno de x, certo? Onde este k pertence a R+, não é? Mas dizem ali, não sei se... Diz? E aí agora dizem aquelas... Agora, vamos lá ver se a gente... Agora dizem, o que nos dizem é que y de π sobre 4 é precisamente igual a 1, não é? Outra vez. Então isto quer dizer que eu posso trabalhar com módulo. Se o y de menos π sobre 4 é igual a menos 1, é igual a 1, isto quer dizer que quando o x é π sobre 4, não é? Que o y é precisamente igual a 1. Ou seja, vou ficar com o módulo, não é? Y menos 2. 1 menos 2, não é? Igual a k É levantado a cosseno de π sobre 4. é levantado ao cosseno de π sobre 4, não é? Tudo bem até aqui. Ou seja, 1 igual a k é levantado ao cosseno de π sobre 4, que dá a raiz de 2 sobre 2, não é? O cosseno. Ou seja, o k há de ser igual a 1 sobre E levantado a raiz de 2 sobre 2, não é? Se eu quisesse, não era? Ou se eu quisesse, seria a mesma coisa que ter E levantado a menos, não era? A raiz de 2 sobre 2, não era? Sim. Então, pronto, isto está feito. Quer dizer, daqui tiraria facilmente que módulo de y menos 2, não é? Há de ser igual a E levantado a menos a raiz de 2 sobre 2, não é? É levantado a cosseno de x. E agora há duas situações, não é? Tenho que considerar o facto de y menos 2 ser maior que 0, não é? Ou seja, quando o y é maior que 2, a solução é y menos 2, não é? Desdobrar aqui o módulo apenas. Y menos 2 igual a E levantado a menos raiz de 2 sobre 2 cosseno de x, não é? Ou seja, y igual a 2 mais E levantado a menos raiz de 2 sobre 2 cosseno de x. E tenho que considerar o caso do y menos 2 ser menor que 0. Aqui devia ter posto maior ou igual e no outro menor. Também não, pronto, não é assim grande. E aqui a solução há de ser, cuidado, que a solução aqui há de ser menos y menos 2 assim, não é? Se o y menos 2 for menor que 0, o módulo vai dar, não é? Se o y menos 2 for menor que 0, o módulo disto é precisamente menos, abre parênteses, y menos 2, igual a E levantado a menos raiz de 2 sobre 2 é levantado a cosseno de x. Agora é fácil, fico com menos y, né? Mais 2, igual a E levantado a menos raiz de 2 sobre 2, né? É levantado a cosseno de x, certo? Ou seja, menos y igual a menos 2 mais E levantado a menos raiz de 2 sobre 2 é levantado ao cosseno de x, não é? Ou seja, finalmente o y não é igual a 2 menos E levantado a menos raiz de 2 sobre 2 é levantado a cosseno de x. Penso que me fiz entender, não? Não é difícil. Então agora vou já de seguida passar às equações homogéneas. O que é que acham? Impecável. Que é para vocês terem uma noção disto, não é? Equações homogéneas. Quer dizer, vocês têm que pensar sempre
Quer dizer que a equação, vá lá, a forma canónica é isto, não é? M de xy dx mais um n de xy dy igual a zero, não é? Agora a questão é, quando é que isto que aqui está é uma equação diferencial homogénea? Isto que aqui está é uma equação diferencial homogénea quando estas duas funções m e n forem funções homogéneas de grau n. Têm ambas que serem funções homogéneas de grau n. Se isso acontecer, a equação diferencial é uma equação diferencial homogénea. Interessava agora saber o que é uma função homogénea de grau n. É a dificuldade que temos agora presente, não é? Então diz-se que uma função f de xy é homogénea de grau n se f de lambda x, lambda y, este lambda aqui é um parâmetro que pertence a R, se isto for igual a lambda levantado a n, f de xy. Se isto acontecer, esta função que aqui está, que eu aqui designei por f de xy, é homogénea de grau n. Vamos dar um exemplo. Suponham vocês que têm esta função. Fácil. F de xy igual a x quadrado mais y ao quadrado. E façam então o f de lambda x, lambda y. Isto é o mesmo que ter lambda ao quadrado, não é x quadrado. Porquê? Porque aqui quer dizer, eu penso que vocês nunca estudaram funções com duas variáveis, agora me lembro. Mas é fácil, quer dizer, lambda x aqui vai ser, onde está x vão substituir por lambda x, onde está y vão substituir por lambda y, quer dizer, é quase a mesma coisa que uma função de uma variável, não tem grande dificuldade. Mas aqui, na vez de pôr lambda y entre parênteses ao quadrado, já estou a avançar um bocadinho para a frente, eu vou ficar com lambda ao quadrado, y ao quadrado. Eu agora posso colocar aqui o lambda ao quadrado em evidência. E fico com lambda ao quadrado, x quadrado mais y ao quadrado. Então podia afirmar que esta função aqui era uma função homogénea de grau 2. Estão a fazer entender? Yeah. Há outras, por exemplo, sei lá, se eu fizesse f de xy igual a xy, reparem vocês que o f de lambda x, lambda y, é igual a lambda x vezes lambda y, não é? Fácil de entender. Que é o mesmo que ter lambda ao quadrado, não é? xy, não é? Ou seja, este xy era a nossa função, não é? Ou seja, lambda ao quadrado, f de xy, o que permite afirmar que esta função que aqui está é homogénea de grau 2. Então, a equação diferencial dada, esta que aqui está, é uma equação diferencial homogénea quando m e n forem funções homogéneas do mesmo grau. Estão a fazer entender ou não? Forem funções homogéneas do mesmo grau. Tem que ser. Senão não é. Sim, simultâneo. Agora há uma coisa que eu vos quero dizer, que é importante. Eu estou-vos mesmo a explicar um bocado de teoria. Há uma coisa que é importante que eu vos quero dizer. O tratamento das funções homogéneas, percebem? Quando vocês detectarem que é homogénea, não convém muito estar nesta forma. Convém mais estar nesta forma assim, y' igual a qualquer coisa, percebem? Reparem também numa coisa que é fácil de entender, penso eu. O indivíduo entender que é uma equação diferencial, mas que é de variáveis separáveis, eu acho que é fácil. Porque vocês notam logo, não é?
se este M e este N são funções, digamos, que são possíveis de serem transformadas, não é, num produto de uma função de x para uma função de y, certo? Neste capítulo, porque depois nos outros é fácil de identificar. Reparem que também, quando aparece uma equação assim, com A's, com B's, estão a ver? É muito fácil de identificar. Quer dizer, por exclusão de partes, neste primeiro capítulo, se não for deste género, nem for daquele, deve ser homogéneo. Isto, não é? Estão-me a fazer entender, não é? Um indivíduo que esteja assim um bocadinho traquejado nas homogéneas e vê também que não é deste tipo, só pode ser homogéneo. Pronto. Isto quer dizer, é assim uma parte que eu fiz. Mas o tratamento das homogéneas é muito melhor quando está na forma y' igual a qualquer coisa. Então vamos lá ver se a gente consegue fazer esse tratamento. Eu quero ter y'. Se eu quero ter y', portanto vou apagar isto para ter aqui espaço, o melhor é dividir tudo por 2x, não? Porque se eu dividir tudo por 2x, reparem, se eu dividir esta equação por 2x, fica mxy mais... Se eu dividir esta equação toda por 2x, y, se eu dividir isto por 2x, este 2x desaparece, não desaparece? Se eu dividir esta equação toda por 2x, este desaparece e este aqui fica com dy sobre 2x, que é o tal y'. Então, dividamos a equação por 2x. Se eu divido por 2x, vou ficar com m de xy mais n de xy, y' igual a 0. Isto é óbvio, não é? E eu agora facilmente posso tirar o y'. É só resolver em ordem ao y'. Há de ser igual a menos, que isto vem para aquele lado, não é? M, exato, m de xy sobre n de xy, não é? É isto que nós obtemos. Mas agora vocês reparem numa coisa que é importante. Então chegamos à conclusão, estão a seguir-me então. Chegamos à conclusão, ouçam lá, isto é a teoria que eu vos estou a dar, que é para ver se vocês entendem isto bem. Então y', chegamos à conclusão que é igual a menos, aqui era m ou n, já não me recordo, m de xy sobre n de xy. Mas nós temos a consciência de uma coisa, é que tanto este m como este n são homogéneas do mesmo grau, não é? Sim. Tanto este m como este n são homogéneas de grau n. Vocês sabem disso, não sabem? Vocês sabem disso. Se não a equação diferencial dada não era homogénea. Não era homogénea. Porque para ser homogénea, tanto o m e tanto o n têm que ser funções homogéneas do mesmo grau. Quando desaparece então uma equação homogénea, vocês o que devem fazer, ora bem, o que devem fazer é que há uma mudança de variável. É fazer y, este y que aqui está, igual a um vx. Um vx. Tem que fazer uma mudança. Onde este v é uma função de x, estou a supor. Este v é um v de x. Então agora vocês derivem. Fica o y' igual a v vezes a derivada de x que dá 1, mais x vezes a derivada de v. Ora, a derivada de v, como v é uma função de x, há de ser v'. Penso que até aqui tudo bem. Sendo assim, esta equação diferencial 1 vai se transformar nesta 2, que há de ser v mais xv' igual a menos mx, até a porrer fazemos teoria, estão a ver? Vx, e aqui
nx e aqui vai ficar VX também. Vx. Exato. Agora quero-vos dizer aqui uma coisa que é mesmo importante. Eu, se quiser, já não avançava mais. Mas é importante vocês saberem isto. É que se este m é homogéneo de grau n, este n também o é. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o m de lambda x, lambda y, há de ser igual a lambda n, m de xy, não é? M de xy. Estão-me a fazer entender, não estão? Onde este lambda pertence a R. É verdade ou não é? Mas agora vocês pensem um bocadinho. Porque o que interessa é o tipo de variável que a gente tem. O tipo. Este lambda pode ser este x que aqui está. Ninguém me proíbe que seja. Estão-me a fazer entender ou não? O que interessa é que seja aquele lambda a pertencer a R. Então, encarando o lambda como sendo x, isto pode transformar-se em v mais xv' igual a menos. Se esta é homogénea de grau n, o x pode saltar para trás. Olhem para aqui. Fica x levantado a n. E fico lá com m, 1v. É ou não é? Yes. Mas ali está, m, abre parênteses, lambda x. Lambda x, lambda y. Como é homogéneo de grau n, há de ser igual a lambda n, m de xy. E o x é que saltou para trás? Aqui, porque aqui pus o x para trás, porque quer dizer, estou a encarar o x como fosse lambda. Aqui interessa-me é que este lambda pertence a R. O x aqui pertence a R, o que me interessa é a qualidade, percebes? Nada de confusão. E aqui, da mesma maneira, o x pode saltar para trás. X levantado a n, n de 1v, não é? Não é mesmo? N de 1v. Estão a seguir, então? Claro que estes agora cancelam, não é? Agora, por uma questão de comodidade, eu vou escrever v mais xv' igual. Reparem que aqui tenho uma função que depende do i de v, não é? E aqui também do i de v, não é? Aqui tem um menos. E pá, vou... Esta função que aqui está, esta que aqui está toda ela. Posso escrevê-la como se seja um f de 1v. Posso ou não? É pá, estou a tornar as coisas simples. Então reparem, eu agora o que tenho aqui é uma equação de variáveis separáveis. Porque vocês reparem, o que é este v'? Eu, se passar este f de 1v para ali, fico com v menos f de 1v, não é? O f de 1v é uma função de v apenas, não é? É de duas, não é, variáveis, mas aqui o x está fixo em 1. Está só a variar v. É ou não é? É verdade ou mentira? Então estou a associar e estou a passar para o primeiro membro. Mais x, isto aqui é um dv dx, certo? Igual a 0. Agora vamos lá multiplicar e fico com v menos f de 1v, não é? dx mais x dv, não é? E agora o que é que interessava? Era o tal fator integrante. É que este, como é uma função de v, passasse para aquele, não era? Para aquele lado. E que este x passasse para aquele lado. É ou não é? Então vocês já sabem. Eu não vou fazer isto, porque aqui neste momento estamos em presença de quê? Isto é uma equação de variáveis. Equação de variáveis separáveis, não é? Quer dizer, no fim de contas, só nos interessa saber as equações diferenciais de variáveis separáveis. Já viram? Porque depois, reparem, as equações, se vocês detectarem que é homogénea, com aquela mudança, ela transforma-se logo em quê? É preciso notar, é v mais xv' f de 1v, não é? Com a mudança que nós fizemos. A mudança que nós fizemos foi y igual a 1vx. E então esta aqui já temos a consciência
que é uma equação de variáveis separáveis. Vou dar um exemplo. O exemplo vai ser este aqui. Vai ser o primeiro, não. X vai ser mesmo. Querem o primeiro ou querem o segundo? Igual. Escolha o que achar. Vou escolher aqui um qualquer, não? Yeah. Então, vou escolher primeiro. Para escolher primeiro, se calhar tenho que fazer aqui. Então, já passei a equação para aqui. O indivíduo olha para uma equação destas, fica um bocado a nadar, pronto, mas não tem que ficar a nadar. Vamos investir na forma mxy dx mais n de xy dy igual a 0, percebem? Vamos investir. Então isto fica x é levantado a y sobre x, dy sobre x. Vou passar isto para o primeiro membro, está bem? Eu vou ficar com menos y é levantado a y sobre x, menos x, não é? Igual a 0, certo? Igual a 0. Também lhe podia dar uma outra forma, talvez fosse melhor, que era x é levantado a y sobre x, dy sobre x, mais, para ter assim os termos, menos y é levantado a y sobre x, menos x, igual a 0. Vou eliminar os denominadores. Vou ficar com x é levantado a y sobre x, estão a seguir, então, mais, menos y é levantado a y sobre x, né? Menos x, e agora aqui eu vou ficar com dx, né? Igual a 0. É verdade ou não é? Certo? Certo, estavas distraída? Yeah. Multiplica. Sim. Estás-te a perder um pouco. Estou, mas não é nada daqui. Não me consigo isto. Prontos, mas estás a perceber? Reparem numa coisa. Olhem aqui para o m. M de x. Aqui esqueci-me do dy. Olhem aqui para o m, que é o m de xy. Olhem aqui para o n. Vocês acham que o m é o produto só de uma função de x para uma função de y? Nesse caso. Olhem lá, aqui está x. Aqui está e levantada x sobre y. Y sobre x. Y sobre x. E ela não tem duas variáveis. Acham que conseguem exprimir isto como uma função, digamos, de x vezes uma função de y? Conseguem? Só se mudássemos. Não, aqui não há mudanças de variável. Tens que olhar e ver logo. Olha para aqui. Consegues aqui, nesta no n, ter só uma função de x vezes uma função de y? Não. É impossível, não é? Sim. Se é impossível, isto já não pode ser de variáveis separáveis. Certo? Ah, sério? É homogéneo, não? Não pode ser, pois não. Ou isso não tem x, y, não é? Não podes exprimir isto, pois não. Com uma função de x vezes uma função de y. Este também não, pois não. Isso não tem. Também não é daquela forma que aparecem aqui aqueles números que eu vos disse. 2x mais 3. Pois não, não aparecem números nenhuns. Isto a ser só pode ser se for homogénea. Então vamos isolar o y'. Ah, porque o grau é y. Vamos isolar aqui o y'. É, não é só. Y' há de ser igual a quanto? Y é x. Y não é? É levantado a y sobre x, certo? Mais x sobre x é levantado a y sobre x. Penso que isto não tem dificuldade nenhuma, pois não? Tem ou não? Tem? Se isto for uma equação homogénea, então o que é que acontece? Esta função de cima aqui há de ser homogénea de grau n, não é? Uma função homogénea. E a de baixo também. Quer dizer que a função toda há de ser homogénea de grau 0. Porquê? Porque é que há de ser a função toda de grau 0? Porque há bocadinho vimos isto. Vimos isso.
Se esta era homogénea de grau n, não passava o x levantado a n para trás? Yeah. Aqui também não passou para trás. Não cancelou. Não é a mesma coisa que ter x levantado a 0. Yeah. X levantado a 0 quer dizer que é homogénea de grau 0. Estão-me a fazer entender ou não? É? Então vou ver se esta função que aqui está é esta que aqui está. É homogénea de grau 0. Estão-me a fazer entender ou não? Como é que eu faço isso? Vou fazer o f de quê? De lambda x, lambda y. Que há de ser igual a lambda y, certo? Lambda y. É levantado a lambda y sobre lambda x, fica na mesma, fica ou não? Pronto. Mais lambda x. E embaixo, vou ficar com lambda, não é? Que fica na mesma, não é? Coloco aqui o lambda em evidência. Y é levantado a y sobre x, mais x. Lambda é levantado a y sobre x, não é? Os lambdas cancelam. Isto é a mesma coisa que ter lambda levantado a 0. Vezes a função que lá estava. Que é y é levantado a y sobre x, mais x, sobre x é levantado a y sobre x. Conclusão. Esta função que está aqui do lado direito é homogénea de grau 0. Então, é porque esta aqui era de grau n, esta também de grau n. Então a equação diferencial em causa é uma equação diferencial O. Se têm a certeza que é homogénea, nem olhem para trás. É que este y aqui, vocês fazem logo esta mudança, Vx. Estão a fazer entender? E o y' há de ser igual a v, derivado de x que é 1, mais x v'. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Então, sendo assim através desta mudança, não é? Isto aqui vai se transformar em v mais xv', não é? Yes. Qual? Este aqui, este y', Sim. igual. E vocês não sabem que esta aqui se transformava em f de U1v? Porque é que a gente está com coisas? O x é substituído por 1, o y por v. Se o x é substituído por 1 e o y por v, fico com v, não é? É levantado a quanto? A v mais 1, não é? Sobre é levantado a v. Tudo porreiro. E agora estou como quero. Repara que aqui tenho uma função toda em v, não é? Sim. Se tenho uma função toda em v, eu junto os v's com os v's, percebes? Então vou saltar com esta para aqui, para junto deste v. Eu vou ficar com v é levantado a v mais 1 sobre é levantado a v. Estou a passar para o primeiro membro, menos v, certo? Menos v não, isto aqui é que era menos. É ao contrário. É v menos v que está aqui menos v é levantado a v mais 1 sobre é levantado a v. Era ou não era? Não deve ser ao contrário. Não, porque este v está aqui e este está de passar para o primeiro membro. Vais passar para o primeiro membro. Mais x. Eu já sei neste momento que esta é de variáveis separáveis. Epá, eu já sei. Foi isso que eu estive a explicar. Eu já sei. Então é x e aqui fica um dv dx. Igual a 0. Agora faço aqui estas contitas que não custam nada a fazer. Mais de evidência. É levantado. Não, então. Mesmo no denominador. Exato, e fica com v é v, não é? Menos v é v, não é? Menos 1, não é? Fácil. Menos 1. Menos 1 porque este menos afeta, não é? Menos 1. Vai cortar. Mais x Fica menos 1 sobre dv dx, não é? Igual a 0. Este cancela com este. Espera aí, isso é v e x. E corta a mesma. Então isto é v é levantado a v menos v é levantado a v, não é? Isto é um v. Está bem. Cancela, não é? Yeah. Menos 1 Menos 1 sobre. é levantado a v. Ou seja, é levantado a menos v, se eu quiser, não é? Yeah. Dx.
mais x dv igual a 0. Agora, eles estão mal colocados. Este gajo precisava estar ali, não era? Mas vai já. Fica menos 1 sobre x dx, como é fácil de ver, não é? E este vem para este lado. Portanto, estou a multiplicar tudo por e levantado a v, não é? Mais e levantado a v dv, não? É verdade ou não é? E então a solução disto, como é fácil de ver, é menos ln, não é? Do módulo de x, não é? Mais é levantado. O integral de e levantado a v é o próprio e levantado a d. Vocês sabem disso, sabem ou não? É levantado a v mais uma constante. Igual a 0. Agora, o nosso v era igual a quê? Nós tínhamos feito uma mudança, que era y igual a vx. Então a v é y sobre x. Então a solução vai ser menos ln no módulo de x, mais e levantado a v sobre x. Não? É y sobre x, obrigado. Exato. Mais k. Mais k igual a 0. Com k a pertencer a r. E está resolvido. Não sei se perceberam isto. É um pouco complicado. Achas? Está-se bem. Não é passos. Passo. Não tem assim bué passos, como tu dizes. O principal são as equações diferenciais de variáveis separáveis. Depois tem as homogéneas e tem estas fáceis de identificar, que depois a gente há de ver. As homogéneas talvez seja um bocadinho mais difícil, mas não tem assim grande dificuldade. Basta fazer depois, identificar que é homogéneo e fazer uma mudança de variável y igual a vx. Com essa mudança ela transforma-se numa equação de variáveis e a coisa está sempre a andar. Por agora é tudo.